Então, a lição do Cristo é comparável a esse pão, né? É um fator que nos reequilibra, mas e que estão, por esta razão, disponíveis em todos os segmentos colocados à disposição da criatura. Não é só na casa espírita. Quando as buscas são verdadeiramente levadas com o objetivo de viver realmente o Cristo. Assim, nós vamos tirar desta lição de Emmanuel e do Evangelho o alimento que nós estamos precisando nesta noite, o equilíbrio que nossas almas requisitam. Porque quando sairmos daqui, dessa lição teórica, vamos voltar para lá, para este laboratório, para a prática. E aí, muitas das vezes, nós não vamos estar com aquele companheiro ao nosso lado. Às vezes, a experiência, ela se transforma de uma maneira muito pessoal, muito individual. E aí, como que nós ficamos? Em relação a essa lição que nós vamos abordar na noite, falamos inicialmente a respeito dessa particularidade da nossa conduta, porque é um tema onde nós estamos necessitados de aprimorar mais, tanto no conhecimento, na aquisição de mais informações, se for necessário, como também nas nossas ações diárias. Por quê? A morte é uma condição que nós já vivemos desde as nossas primeiras reencarnações. E até hoje, a morte ainda é carregada dessa carga de sofrimento, de angústia, de dor, de perda, de separação muito intensa. E nós podemos afirmar, ou ouvir alguém afirmar em diversas ocasiões: eu nunca aceitei determinada perda, eu nunca me conformei pela ausência, por eu ter perdido aquele ente que eu tanto amava. Principalmente quando é uma criatura ainda em tão tenra idade, como a lição nos fala, mortes prematuras, né? Perda dos entes amados. Principalmente para o espírita, que dispõe de recursos que o capacitam a ampliar a sua visão de vida futura. Encontra-se aí a chave para nós compreendermos esta transição do plano material para o plano espiritual. Quando nós colocamos uma limitação para a vida, ou vinculamos todos os nossos objetivos a esta vida, que é tão curta, realmente a morte, essa separação transitória, ela vai vir impregnada e trazendo intensos sofrimentos. Mas quando nós expandimos as nossas percepções, compreendemos as leis da natureza, as leis do nosso Criador, então as coisas vão tomando uma outra conotação para nós. E vai chegar um determinado momento em que, jamais amadurecidos espiritualmente, nós não haveremos, talvez nem de verter lágrimas por aqueles que nos antecederam para a vida espiritual, pela compreensão
que nós sabemos que a vida não se encerra com o afastamento do espírito da condição física em que nós estamos acostumados. Então, para auxiliar o nosso entendimento da lição, quero ler aqui alguns trechos de uma carta. Aliás, são duas cartas. Eu vou pegar alguns trechos apenas para que nós possamos assim ilustrar melhor a lição do nosso Evangelho. Provações com vistas ao terceiro milênio foi o título dado a esta carta. O grande número de desencarnações na juventude. Quando eu retornava ao lar em São José do Rio Preto, São Paulo, viajando a sós, procedente de São Paulo, Júnior sofreu um acidente fatal próximo à cidade de Araraquara, em 4 de janeiro de 1984, com o capotamento inexplicável do seu Chevette. Gente, Chevette nem usa mais, mas na época ainda era assim, né? Um carrinho que todo mundo gostaria de ter, né? Então era um jovem alegre, esportista e estudioso, prestes a cursar o terceiro colegial. Filho único do casal Luiz Roberto Eustáquio e Alzira de Souza Ita Eustáquio. Então, em cartas mediúnicas, ele vem trazendo alguns esclarecimentos que foram transmitidos através do avô dele, chamado Diego, e pelo tio dele, a quem ele chamava de tio Joãozinho. Então, esses esclarecimentos o ajudaram muito na readaptação no plano espiritual, além de fornecer aquelas criaturas que tivessem contato com estas cartas as informações necessárias. Querida mãezinha Alzira e querido papai Luiz Roberto, peço-lhes a bênção. Eu estou ainda sob os efeitos daquela reviravolta que até hoje não sei compreender. Desajustado, difícil, traumatizado, mas não há de ser nada. Um dia vem sempre depois do outro e o tempo tudo restaura para o bem. Estou sinceramente comovido e assombrado. Não contava com isso. Escrever-lhes depois da transferência que não pedi e que devo aceitar. Então aqui nós vamos observar como que ele se posiciona nesse primeiro momento e depois, num outro momento, como já é a posição do jovem. Creio que é preciso muita gentileza e muita tolerância, somando bondade, para se reunirem tantos amigos com o objetivo de apoiar os que esmoreceram na chamada desencarnação e se viram surpreendentemente vivos quando se supunham mortos e inúteis para sempre. Nesse trecho aqui, ele ressalta já com muita clareza para nós. A criatura que se supunha morta se percebe surpreendentemente vivo. Então, indicando que não morreu, que permanece, sentindo-se a sua individualidade, sentindo-se em plena condições de perceber o prosseguimento da vida. De qualquer modo, agradeço a este plantão de amor ao próximo que me possibilita a transmissão destas notícias. Penso assim, me utilizo da mão que me serve como quem se vê obsequiado por uma luva. Digo imaginariamente porque a verdade é que seguimos juntos pelas forças espirituais que nos prendem uns aos outros.